Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ô Ângela, dessas personalidades aí, eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou colérico até a alma? Até? Eu era um pouco feridento no passado. Eu acho que não era. Eu acho que eu nunca fui sempre colérico, não. Acho que eu era um pouco mais sanguíneo, né? Acho que já passou a fase sanguínea. Parece que você falou e alfinetou, né? Alfinetou a mim, né? Agora quem tem o microfone sou eu. Eu não sou vingativo, mas a oportunidade. Eu aprendi a mudar a chavinha dentro de mim quando eu comecei a perceber isso que a Ângela fez no final. Quem é muito exigente consigo mesmo acaba cobrando das pessoas que elas sejam iguais. Na verdade, todo mundo é uma forma e quer que as pessoas sejam como elas são. Eu me libertei quando eu comecei a descobrir que o meu sapato é desse tamanho e que outras são de outros tamanhos. E na paróquia, por exemplo, eu tenho pessoas que eu posso ir até um limite, a outras não posso mais. Outras posso extrapolar. Eu vou percebendo que as pessoas são diferentes e eu tenho que tratá-las diferentes. E saber isso nos liberta. Por exemplo, Dom Luiz, meu bispo, nosso bispo de Vitória. Quando eu fui para Roma, viver 2 anos em Roma, ele nunca me ligou. Nunca perguntou se eu estava bem. Só eu mandava para ele que ele respondia. Nunca foi me visitar. Não visitar a mim. Quando ele estava em Roma, por acaso a gente se encontrava. E isso dá raiva. Mas eu comecei a perceber, mas eu trazia a figura do meu pai. E aí eu comecei a perceber que ele é assim, e quem tem que aprender a lidar com ele sou eu, não ele comigo. Pronto, me libertei. Parou os mimimis, parou os problemas e pronto. Não foi me visitar, não me ligou, o problema é dele, eu estou bem. Eu ligo para ele, eu falo com ele, entendeu? É onde a gente muda e a gente consegue ser um pouco mais livres. Bom, mas não sou. O meu papel, eu mandei ela queria que eu fizesse um painel com a projeção. Aí eu fiz, corri lá, sem tempo, mas fiz lá e mandei para ela. Põe aí no PowerPoint. O que ela falou? É muito texto. Eu falei, tá bom, então faz os cortes. Ela pôs só o título. Acabou. Então, ou seja, aí ela falou assim, quer que põe umas figurinhas para animar? Eu falei, põe. Ela pôs o título e a figurinha. Então, só tem título aí. Quer ver? Roda minha palestra toda, roda. Quer ver? Eu com Deus, roda. Cadê ela? Roda. Quem tá no controle aí? Bianca, roda. Quem tá em cima daí? Eu, ela. Quem sou eu? Agora mais outra. Aí, quem é Deus? E aí? Acabou? Mais um? Deus, isso. E agora? Acabou. Acabou, nem deu mais não. Entendeu? Ela botou em 4, 5 slides a palestra toda. Entendeu? Tá bom. Mas vamos lá, meu tempo é curto. E engraçado que nesse momento eu descobri alguma coisa que não sabia. Vamos lá, meu papel é falar, nós estivermos no momento eu com o outro. Lidar com o outro. E agora o eu com Deus. E eu coloquei esse eu com Deus em alguns momentos, né? Então, primeira coisa, eu não sou Deus e Deus não é cada um de nós, não sou eu. Eu não sou Deus, Deus não sou eu. Eu tenho essa consciência que eu e Deus, eu com Deus, eu sou algo que Deus é outro algo. Nós não somos iguais. Isso pode parecer simples e bobo, mas não é. Não é. Quando entrar um pouquinho na essência de Deus, a gente vai perceber essa diferença. Eu tenho que ter essa consciência de que eu sou uma criatura e Deus é um criador.
Tem muita gente que quando entra em relação com Deus, ele se acha o Todo-Poderoso. Não é à toa que quando pediram Jesus para ensinar a rezar, ele ensinou o quê? Pai Nosso. E eu digo sempre para os paroquianos, a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula que Jesus nos ensinou que devemos decorar. O Pai Nosso é uma forma de se aproximar de Deus. Fórmula é uma coisa, forma é outra. Então o Pai Nosso quer dizer, Jesus, que eu tenho, quando entro em unidade com Deus, eu tenho que saber que Ele é Pai e eu sou. Eu tenho que saber isso. O Pai Nosso está nos mostrando então quem nós somos e quem Deus é. Ele é algo e eu sou outro. Não somos a mesma coisa. Deus é Pai. Tem gente que entra na oração, eu te ordeno, Deus bendito, que faça isso. E tem gente que fala, olha, vem aqui que toda terça-feira tem milagre. Ué, como é que pode? Quem é Deus aí? Quem faz milagre? E como é que você vai dizer que toda semana tem milagre? Está vendo que a forma é diferente da fórmula? Jesus está muito mais do que ensinando para nós uma fórmula de oração, que devemos, que repetimos todos os dias, mas é uma maneira, saber que Ele é Pai, que Ele é Deus e que eu sou criatura. E quando eu me aproximo de Deus, tenho que saber que eu sou filho. E aí se fosse falar do Pai Nosso tudo aqui, né? Pai Nosso não é Pai meu. Eu não posso na oração pedir algo somente para mim que vai excluir o outro. Exemplo, Senhor, que meu Atlético Mineiro vença. Que Cruzeiro? Pensa Cruzeiro. Está vendo que eu não posso pedir isso? Por que eu não posso pedir isso a Deus? Porque é Pai meu e não Pai Nosso. Porque o Pai Nosso está preocupado com o todo. Algo que eu vou pedir a Deus que vai excluir do outro, não pode ser. Exemplo, Senhor Deus, que o meu filho passe no vestibular. Aí o filho dos outros. Você está me entendendo? Que o Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula, mas uma forma de como devemos nos aproximar de Deus, de estar em Deus. Então, eu e Deus, eu não sou Deus e Deus não sou eu. Não é a minha pessoa. Eu tenho que ter a consciência de que eu sou a criatura e Ele é o Criador. Amém? O segundo slide, primeiro já entenderam, né? Agora vamos para o segundo. Nós estamos caminhando pela metade da pregação já. Bom, se eu não sou Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Disse que eu sou uma criatura, mas eu vou usar uma expressão bíblica que para mim eu gosto muito. Diz a expressão bíblica de Gênesis que o homem é imagem e semelhança de Deus. Eu sou professor também para seminarista. A minha matéria se chama, quem não conhece teologia, a minha matéria se chama patrística. O que é patrística? Patrística ensina sobre os padres da igreja. Os padres da igreja é do século I ao século VIII. São os principais acontecimentos da doutrina, das heresias do cristianismo. Santo Agostinho, Santa Patrística, tudo bem, está nesse período. Santo Orígenes, São Cipriano, Santo Inácio e tantas outras coisas mais. São muita gente. E os principais concílios da igreja. O credo, creio em Deus Pai, é do período da patrística, assim por diante. E na patrística, com os padres da igreja, imagem e semelhança tem uma diversidade de interpretação. Mas eu tive acesso, você está muito, Tomás de Aquino. Eu encontrei na internet, o pai dos burros,
ali uma explicação um pouco de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele viveu nos séculos XV, XVI, na Idade Média, tá? Esse mais ou menos essa idade, né? O meu período é de patrística. Só que Tomás de Aquino, o que ele fez? Ele pegou todos os padres da igreja e trouxe para a sua reflexão. Você tem ideia, sabe o que Tomás de Aquino fez? Pegou parte da Bíblia, o Evangelho de Lucas, começou o primeiro capítulo. Ele pegou o primeiro capítulo de Lucas, ou o primeiro pedacinho de Lucas, e pesquisou tudo que os padres da igreja falaram sobre aquele texto. E ele colocou embaixo logo todos os comentários de toda quase a Bíblia. É a chamada obra Catena Áurea, onde ali Tomás de Aquino traz resumidamente o comentário dos padres da igreja sobre aquilo. Então quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu pergunto, imagem e semelhança é a mesma coisa? Pensa. Imagem e semelhança é a mesma coisa? Sim ou não? Não? Sim ou não? Misericórdia. Imagem e semelhança é a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Agora, quero ver. Põe a mão na urna. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Imagem e semelhança. E aí, na patrística, nos padres da igreja, há um desentendimento. Um acha a imagem uma coisa que é diferente da semelhança, e se invertem. Mas Tomás de Aquino, ele sintetiza e faz para nós uma bela explicação. Imagem, eu estou perguntando quem sou eu. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança há de ser diferente, sim, porque se não fosse, não estaria na Bíblia. Os padres da igreja têm duas palavras lá, mesmo que sinônimas, elas têm um significado próprio. E imagem e semelhança, eu vou mostrar para vocês que existe sim uma diferença entre elas. Então a expressão imagem e semelhança pode ser não muito adequada, porque está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas quando Jesus entrar na terra, aqui está dizendo, e quem tem a Bíblia vai dizer lá, está em Colossenses 1, versículo 15, diz que Jesus é a imagem de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é a imagem de Deus. Então, como entender? Para saber quem sou eu tenho que entender isso. Que eu sou essa criatura divina, feito à imagem e semelhança. E aí eu vou filosofar com vocês aqui agora. Depois eu vou exemplificar. Diz Santo Agostinho: onde se dá a imagem, se dá imediatamente a semelhança. Vou confundir a cabeça de tudo, tá? Mas eu vou exemplificar e ficar clarinho para vocês. Onde se dá a imagem, se dá imediatamente a semelhança. Mas onde há a semelhança, não há imediatamente a imagem. Repito: onde se dá a imagem, se dá imediatamente a semelhança. Nos meus slides tinha essas frases, mas cortaram. Acharam o texto demais. Mas fazer o que, né? Fazer o que? Então, onde se dá a imagem, se dá imediatamente a semelhança.
Mas onde há semelhança, não há imediatamente a imagem. Isso significa que semelhança é essencial à imagem, fazendo parte da noção. Imagem acrescenta algo ao conceito de semelhança. A imagem é, pois, uma semelhança que depende necessariamente do outro. A imagem depende do outro, a semelhança não depende do outro. Quer fazer um exemplo? Por favor, aqui minha assessora de palco. Segura aqui. O que está na minha mão aqui? São bananas. Poderia ser São Tomás de Aquino falar do ovo. Eu vou usar a banana. Essa banana é semelhante a essa banana? Essa banana se assemelha a essa banana? Sim. Essa banana, cadê a imagem dela? A semelhança, vou repetir aqui. A semelhança. Cadê? Eu tive que fala dele. Onde há semelhança, não há necessariamente a imagem. Elas se assemelham, mas eu posso não ter a outra que se assemelha. Agora, tá vendo aqui um monte de gente feia? Consegue ver? Tudo semelhante. Tá vendo aqui? Ó. Agora aqui. Pega a banana aqui um pouquinho. Essa banana, aqui no microfone. Essas bananas, elas se assemelham, ok? Tá vendo aqui a imagem? A semelhança, ela não necessariamente precisa da imagem. Elas se assemelham pela própria essência. Aqui é a imagem. E a imagem, ela necessita da semelhança. Está me entendendo? Isso somos nós. A linha é uma banana. Então, aqui, o que difere de Jesus, que diz aí São Tomás de Aquino e também São Antônio do Chile, Jesus é a imagem. Nós somos feitos em português não se pronuncia crase, né? Mas vamos bater a redundância aqui. Nós somos a imagem de Deus e semelhança. Semelhança e imagem. Jesus é a imagem. Olhar para Jesus é olhar para o próprio Deus. O mais perfeito que pode ser um homem, ser Deus, é em Jesus. Nós aqui nos assemelhamos e trazemos em nós esta imagem. Quando o que o homem perdeu? O que o homem perde com o pecado? A imagem. Quando o homem sai e se absolutiza, se afasta de Deus, ele permanece semelhante, porque é ser humano, mas ele não mais reflete a imagem divina. Poxa, eu estou filosofando essa manhã cedo. Meu olho tudo funcionando. Você me elogiou?
nos mostra quem sou eu. Isso é muito importante, de que eu trago essa imagem. E como eu falei, na patrística, alguns pais da igreja, eles vão interpretar diferente. Como, por exemplo, me lembra minha memória agora, Santo Atanásio. Santo Atanásio é espetacular. Santo Atanásio, ele escreveu um livro, uma obra, A Encarnação do Verbo, tem em português. E olha que bonito que ele fala sobre imagem e semelhança. E ele fala o porquê que Jesus teve que se encarnar. Porque segundo Santo Atanásio, depois que o homem se perdeu com o pecado, Adão e Eva, o homem, então, ele perde a imagem divina. E como poderemos restaurar essa imagem? E ele dá o exemplo seguinte: imagina essa madeira aqui, licencinha, plantinha, bonitinha ela. Imagina que essa madeira aqui estivesse, antes do pecado, estivesse aqui uma imagem muito bonita, uma imagem muito bonita aqui esculpida. Só que com o passar do tempo, essa imagem pelo pecado foi sumindo, perdendo. E aí, como é que poderia alguém refazer essa imagem se não tinha fotografia, não tinha quadro? Então, o homem, depois de Adão e Eva, se desconfigurou, perdeu a imagem divina. Foi necessário que a imagem perfeita se encarnasse para que pudesse ser refeita a imagem aqui perdida. Deus em Cristo entra para que o homem possa entender: eu era assim. Eu deveria ser assim, e não sou. Como eu não tinha nada que pudesse me ver e perceber quem eu deveria ser, então agora eu sei quem eu devo ser. Então Cristo, a imagem perfeita, faz com que nós restauremos aquilo que nós havíamos perdido, a imagem divina. Por isso Ele, que é a imagem de Deus, nos faz entender quem nós devemos ser. O ser humano, então, que não conhece Cristo, é como um pedaço de madeira que não tem mais o desenho, porque perdeu-se o desenho. E para poder qualquer artesão refazer, ele precisa olhar para o modelo e então recriar o modelo na madeira. Por isso Cristo é a imagem que nos faz então ver quem nós devemos ser. Semelhantes, nós somos semelhantes, mas podemos não ser a imagem. E o que mais tem por aí são pessoas. Todo ser humano é semelhante a Deus, mas não é a imagem, porque ele perdeu a imagem, perdeu as características principais. Por isso Cristo, que é a imagem perfeita, quando eu me aproximo dele, eu começo a refazer em mim aquilo que é próprio divino. Entendido? Filosofei muito? E você é a imagem de quem? Os seus mimimis. E aí a gente pergunta, quando a gente olha para Jesus, as atitudes de Jesus, como ele lidou com a frustração, com a traição, como ele lidou com a acolhida ou não, isso nos mostra como nós devemos ser. Se ele é a imagem perfeita de Deus, tenho que me esforçar para ser como ele, porque é ele que me faz pleno. É Ele que vai restaurar em mim aquilo que eu perdi. O pecado me faz perder esta imagem, embora eu continue sendo semelhante ao próprio Deus, mas não mais imagem. E esta imagem que vem, nós precisamos da graça de Deus, buscar conhecer a palavra. O movimento das mães me ajuda ao buscando o entendimento, buscando conhecimento. É o que falta aqui, é o que falta. Buscando tudo isso, para que eu possa então. Isso é os meus slides, já tem top, tá vendo, né? Bom, então deixa eu ir para frente. Entendido essa parte? Então o que eu fiz até agora? Eu estou falando eu com Deus. Eu entendi que eu não sou Deus, que eu sou imagem e semelhança de Deus, e que a imagem perfeita de Deus é Cristo, e que eu trago a imagem imperfeita.
Por mais que eu esteja no espelho e olhe essa coisa bonita aqui, tá vendo? Mas a minha imagem ainda é imperfeita. A minha imagem de Deus eu reflito, mas eu não sou Deus. Eu trago sinais da presença de nosso Deus. Terceiro tópico. Quem é Deus? Então eu vi quem eu sou. Agora eu vou quem Deus é. Quem Deus é? Para alguns, Deus é um pronto-socorro que só procura quando está doente. Vai curar aqui, cura, assim por diante. Para outros, Deus é um supermercado onde se pode suprir as suas necessidades materiais. Se você quer ter mais, aproxima de Deus e para cá, você vai ter carro, casa, hidromassagem em casa, assim por diante. Eu não tenho hidromassagem em casa não. Para Deus, para alguns, Deus é uma farmácia para buscar o remédio da sua dor. Para outros, Deus é um carrasco que me espera em cada esquina para castigar por causa de cada erro. Para outros, e assim por diante, preocupada a imagem de um Deus no carrasco, ou um juiz severo que vai me julgar e vai me castigando por aquilo que eu fiz e assim por diante. Mas, segundo a palavra de Deus, diz que Deus armou a sua tenda entre nós. Deus habitou, Deus entrou. E aqui, meus irmãos, Cristo é a imagem perfeita de Deus. Eu critico muito alguns cristãos que estão presos ao Antigo Testamento. Como cristão católico, a Bíblia são 73 livros, do Antigo e do Novo. Não desprezo nenhum livro, mas existe uma excelência que são os evangelhos. Os evangelhos são bem entendidos à luz do Antigo, mas tem gente que permanece com a imagem de Deus do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma imagem parcial, limitada. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não é plena. Se eu vejo lá no Antigo Testamento um Deus que se ira, está na Bíblia. Um Deus que escolhe um povo em detrimento a outro, está na Bíblia. Um Deus que manda matar o fulano de outro, está na Bíblia. Mas o Deus do Antigo, que está sendo revelado, não ainda purificado. A imagem perfeita de Deus se encontra em Jesus Cristo. E é Ele que vai nos mostrar quem realmente Deus é. Jesus é quem nos revela Deus. Por exemplo, se não fosse Jesus, nós não saberíamos que existe Trindade, não saberíamos que Deus é Pai, não saberíamos que tem Espírito Santo, não saberíamos inúmeras coisas. É Ele quem nos mostra a imagem divina, e é Ele que nos fala que Deus é amor. E aí, meus irmãos, o problema é que falar de amor seria outra palestra, pregação. O que é amor, né? Muitos se mal entendem sobre o amor, muito pouco se vive sobre o amor. E como a gente tem uma imagem limitada, a gente atribui a Deus e coloca uma imagem de Deus ruim. Quantas crianças que são catequizadas com uma imagem borrada divina? Quantas pessoas que foram evangelizadas com a imagem errada? Igual os deles, nessas eleições agora tem Deus de um lado, Deus do outro. E eu digo, Deus não é nenhum dos dois lados. A imagem de Deus não. Deus é Pai. Outra coisa, isso aqui é uma grande bomba no judaísmo. Falar que Deus é Pai. Vamos caminhar. Deus não é solitário. Jesus nos mostra que Jesus, em Deus, há
a relação. Relação. Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. A essência humana é aprender a se relacionar. É o que a Ângela falou agora um pouco, eu e o outro. Se eu não aprendo a lidar com o outro, eu perco esta imagem divina em mim. Deus é relação, Ele se relaciona com o Pai, com o Filho, com o Espírito. É o tempo todo uma relação perfeita. E tanto é que as nossas crises, doenças, neuras, todas são motivos relacionais. De modo especial, quem? A nora e a sogra. A relação marido e mulher, filho com mãe, são as nossas relações que mais nos machucam e mais nos dignificam. Se eu tenho um bom relacionamento, se eu aprendo a superar isso, aquilo, outro, eu viverei melhor ou pior. Não tem como fugir do relacionamento. E Deus é relação. E eu vou, senão não termino, para acabar meu tempo. Os slides acabaram há muito tempo, né? Acabou o slide. Tem um ainda, né? Não dá para nós compreendermos Deus em sua plenitude. Santo Agostinho usa a imagem do oceano. Não cabe um oceano em nós. Eu não posso colocar, existe uma metáfora que é atribuída a Agostinho, mas não é de Agostinho, sobre a Trindade, que fala daquele menininho andando na areia, né? Um sonho que ele teve, alguém andando na areia da praia e viu um menininho colocando com um dedal, um copinho, pegando água do mar, colocando num buraquinho da areia. E aí o homem pergunta: o que você está fazendo? Eu estou colocando água do mar neste buraco. Eu falei: mas é impossível você fazer isso. Uai, você quer compreender a Trindade? Se você quer compreender a Trindade, é a mesma coisa que ele colocar Deus, o mar, na sua cabeça. Deus, nós não podemos compreender, só podemos adorá-lo. Deus é aquele que é. Eu adoro essa expressão com Moisés. Quanto tempo eu tenho? Acabando? Deus é aquele que é. Ele é o que é e não muda. E eu vou para o último slide então, que é o nosso objetivo. Eu e Deus. Meu tema é eu com Deus. Eu discuti então que eu não sou Deus, que eu sou imagem e semelhança dele, e que imagem e semelhança é diferente, que Deus é supremo, Ele é Pai e assim por diante. E agora, como eu me relaciono com Deus? Eu e Deus. E existe uma expressão teológica antiga, já dos pais da igreja, que fala de uma expressão inabitação trinitária. Inabitação trinitária. Essa expressão inabitação é algo profundo. Por mais que eu fale agora, eu não conseguirei exprimir. Inabitar, parece que em português parece algo não está habitado, né? Mas pelo contrário, é uma forma de presença divina em nós. Aí eu cito alguns textos bíblicos que estavam no meu slides. Por exemplo, vou só ler rapidamente. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém profana o templo de Deus, Deus destruirá. 1 Coríntios 3. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Quem está em vós recebeste de Deus e que portanto não vos pertenceis? 1 Coríntios 6. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai amará, e viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Deus é caridade, e o que vive em caridade permanece em Deus. 1 João. Pois vós sois templo de Deus vivo. 2 Coríntios. Guarda o bom depósito pela unidade, pela virtude do Espírito que mora em vós. Tudo isso vai mostrar o quê? Que nós, pelo batismo, nós somos morada.
tempo, que na teologia explica com a expressão inabitação trinitária. Em nós habita Deus. Gente, isso é tão caro, tão caro, tão caro, tão caro, que os cristãos infelizmente estão perdendo. Eu falo muito sobre isso nas minhas pregações, nas minhas paróquias, homilias, que nós somos morada e templo de Deus. Se você quer encontrar a Deus, não procure fora, Ele está dentro. E aí vem a questão do silêncio interior. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai em segredo. O poder de encontrar Deus em nós. Esta aqui é uma revolução na humanidade a partir de Cristo, de que eu sou morada. Gente, o templo que era tão sagrado para os israelitas, para os judeus, que guardava pedra, hoje que foi quebrado em Cristo na cruz, na hora do Calvário, o véu do templo se rasgou. Eu falo isso para os paroquianos. O templo de Jerusalém, imagina aqui o templo de Jerusalém, aqui ficavam os homens, os sacerdotes, os homens, as mulheres ficavam lá lá de fora, lá no estacionamento, as mulheres ficavam. Aqui ficavam então os sacerdotes, e aqui dentro tinha um quartinho, e esse quartinho tinha um véu, tipo uma cortina leve, que só lá dentro estava o quê? A arca da aliança. E na arca tinha as tábuas da lei, que foi dado a Moisés. E o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano aqui dentro. Foi quando Zacarias entrou, né? E ali anunciou o filho, que ele seria pai. Ele ficou mudo. Uma vez por ano. Quando Jesus morre na cruz, não tem cruz aqui, olha aqueles protestantes. Não, tem um monte de cruz aqui, eu estou vendo aqui. Quando Jesus morre, que diz a Bíblia? O véu do templo se rasga. Ou seja, aquilo que somente um podia entrar uma vez por ano, em Cristo, pelo batismo, todos nós nos tornamos morada. E nós carregamos em nós não mais pedra, mas o próprio Espírito Santo. Isso, junto com a Eucaristia que nós recebemos, é o que os teólogos patrísticos todos chamam de inabitação trinitária, de que Deus habita em mim, tão profundamente. E eu digo sempre, Ângela, faz favor, minha professora, a cruz está embrulhada, gente, olha aqui, olha a cruz. Hoje ele está sendo sepultado ainda aqui. Esse é o... Muito obrigado, tadinho, né? Ah, ainda depois. Obrigado. Ô Bahia, obrigado. Olha só, eu estava falando. Ângela, rapidinho, vem cá, Ângela, então. Você não gostaria que essa mulher colérica e eu estivesse agora juntos, impondo as mãos na sua cabeça e rezando por você, ficasse uma hora só conversando por você, ouvindo a sua realidade, seus problemas? Não queria? Você gostaria disso? Você gostaria que o Papa Francisco estivesse aqui agora? Nossa, na moral, meu filho, nossa imagem está muito boa, não. Nem junto a gente consegue. Seria bom o Papa Francisco rezar com a mão na sua cabeça? Mais poderoso em qualquer isto é a Eucaristia de sua boca. Isso nós chamamos de inabitação trinitária, de que eu com Deus, eu não sou Deus, mas Ele vem em mim. E o que Deus faz em mim? Ele restaura a imagem perdida divina. Ele restaura, me ajuda a restaurar a imagem divina.
Porque sem Ele eu me humanizo, sem Ele eu me torno bicho, instintivo. Sem Deus eu me torno só aqueles sentidos que tenho, mas Ele em mim me ajuda a perdoar, a mudar o temperamento. É difícil, muito difícil, mas como Deus age muito em mim, então eu consigo suportar às vezes em silêncio algumas situações. Eu falo muitos paroquianos, quando dá vontade de pegar o pescoço e apertar, faz o quê? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Isto é restaurar a imagem divina, porque eu vou continuar sendo semelhante, mas não a imagem de Deus. E quem restaura essa imagem é Cristo. Quanto mais próximo eu estiver dele, sacramentos vivenciados, com devoção, com integridade, eu vou transformando. Eu sou morada, templo, eu e Deus somos um. Ele habita. E aí, termino. Os pais da igreja, alguns falam da divinização do homem, do ser humano. Quanto mais eu me aproximo de Deus, vivo em sua presença, Ele vai me divinizando, ou seja, vou me assemelhando, me tornando cada vez mais imagem da imagem perfeita que é o Cristo. E aí, nossas atitudes, nossas relações nem sempre são divinas. Nem sempre nossas atitudes refletem a imagem divina. Cuidado, porque talvez se você não souber disso, o seu filho jamais será uma imagem de Deus, porque você não aprendeu isso. E você passa para o seu filho uma imagem errada divina. E ele com isso não vai se converter nunca, porque ele nunca vai querer ser aquilo que você é. Muito mal. Então, quanto mais eu buscar entender quem Ele é, para saber quem eu devo ser, melhor serei. Amém?